Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, meu assunto favorito sempre foi e continua sendo tentar desbravar o que nos espera no futuro através de indicadores, de notícias a respeito de tecnologia, de tendências. Uma coisa eu digo para vocês, no momento em que nós distorcemos as informações do passado, a nossa chance de errar no futuro é muito grande, porque isso muda o nosso eixo de decisões, distorce. Eu estou falando isso porque o IBGE, quando divulgou o PIB hoje, até eu fiz um vídeo ontem sobre esse assunto, mas quando o IBGE divulgou o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2021, eu quase fui enganado. O Instituto, através do seu site chamado de Sidra, não é aquela bebida alcoólica, é uma abreviatura do sistema de informação deles, colocou o seguinte: o PIB do Brasil, nesse terceiro trimestre de 2021, frente ao segundo trimestre, caiu 0,1%. Isso confirmaria as previsões dos profetas de plantão que eu critiquei muito ontem na postagem de Fora de Curva, onde eles apostavam numa queda do produto interno bruto do Brasil nesse período que nós estamos abordando agora. Bom, me conformei, posso ter errado, iria assumir o erro e resolvi dar uma olhada mais detalhada nas informações do IBGE e baixei a planilha em Excel, já que eu sou um cabeça de planilha, para analisar melhor os resultados. E aí, nos dados oficiais do IBGE, eu fiz as contas pelos índices trimestrais e encontrei o seguinte: olha só, pessoal, o que eles falavam que era queda de 0,1%, olha só que estranho, eu encontrei um crescimento do terceiro trimestre de 2021 frente ao trimestre anterior de 2,13%. Fiz e refiz a conta, não está errado. Quem errou foram eles. Eles podem até estar admitindo que estão fazendo um cálculo dessazonalizado, que considera mais ou menos a expectativa do resultado que se deveria ter frente ao que se realmente teve. Isso não vem ao caso ainda, pelo menos agora. O fato é que o PIB brasileiro não caiu, ele cresceu 2,13%. Ainda mais, frente ao terceiro trimestre do ano passado, nós temos um crescimento de 4%. Então, quando falarem para cada um de vocês, ou vocês lerem nos jornais recessão técnica, é mentira. A não ser que eles mudem os dados da planilha e dizer, a planilha está errada. Gente, isso é uma coisa muito séria. Isso precisa de uma resposta, isso precisa de uma explicação. Não se pode colocar na base de dados os números que nos levam ao resultado e divulgar outro. E agora, feita essa declaração, vamos dar uma olhada rápida no que aconteceu com a economia brasileira nesse terceiro trimestre. Lembrando de novo que as bases comparativas estão completamente malucas por causa do isolamento social da pandemia. Mas já falei muito sobre isso, tem vários vídeos que eu abordo esse assunto, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube, o Fora de Curva. Vamos falar de setor produtivo, que é o que realmente importa mais para as pessoas, envolve os interesses do mercado de trabalho, dos empresários, enfim, é onde a riqueza brasileira vai ser gerada. A agricultura registrou uma queda de 24,64% frente ao segundo trimestre e de 8,96% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Duas explicações. Essa queda de 26,6%, ela ocorre sempre, talvez não nesse nível, mas ocorre porque no segundo trimestre nós temos grande parte da colheita da safra brasileira de grãos. Já nos meses de julho, agosto e setembro, no máximo nós vamos ter safra de trigo e alguma safrinha. Então, sempre vai ser assim. A diferença de
8,96% desse terceiro trimestre frente ao do ano passado, ela também é muito bem explicada pela falta de chuvas, especialmente na região sul-sudeste. A natureza é implacável. Já o PIB industrial brasileiro, na comparação do terceiro trimestre frente ao segundo trimestre, registrou um crescimento de 5,8% e uma queda de 0,66% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso se explica facilmente. Vamos lembrar que a produção industrial desses meses em 2020 estava vitaminada para compensar o que não foi feito, o que não foi manufaturado no primeiro e no segundo trimestres do ano por conta do isolamento social de novo, por conta dos lockdowns. Setor de serviços, crescimento de 3,39% frente ao trimestre anterior, então terceiro trimestre de 2021 frente ao segundo trimestre, e 5,78% na comparação com o mesmo período de 2020. Esses dados nós já havíamos antecipado com um elevado grau de precisão na postagem do Fora de Curva de ontem. Já o comércio varejista cresceu 5,14% diante do trimestre anterior e 2,84% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Bom, gente, não dá para dizer que esses são resultados extraordinários, espetaculares, mas tais números efetivamente quebram com aquela ideia de que o Brasil, nesse momento, está entrando num processo recessivo, a chamada recessão técnica. E quebra também aquela história que está ficando modinha agora, de falar que a tal da recuperação em V, que significaria a queda da pandemia e um rápido crescimento para compensar o que não foi produzido, virou uma raiz quadrada, que seria mais ou menos o V com uma estagnação. Não, o país continua a crescer, evidentemente não num ritmo tão acelerado como num processo de recuperação pura e simples, mas a prosperidade continua. E nesse ponto eu quero colocar um dado super importante que ninguém destacou e que vai influenciar o resultado do quarto trimestre e do primeiro semestre do ano que vem. O que eles chamam de formação bruta de capital fixo, nome difícil, complicado, mas, resumindo, significa investimento no Brasil. Esse dado apresentou um crescimento de 4,36% diante do segundo trimestre desse ano, quando a tabela de capa do site do IBGE diz que é zero, não é zero, crescimento de 4,38%, e expansão, olha só, de 18,75% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. O que isso está me dizendo, pessoal? O investimento não é para hoje, o investimento é para ampliar a capacidade de produção no futuro. Então, esses dados mostram que o setor privado está investindo e esse investimento, sim, ele está sendo refletido na melhoria do emprego no Brasil, como nós observamos ontem com os dados da CAGED e com os dados da desocupação do IBGE também. Então, não há motivo nenhum para se temer, pelo menos no curto prazo, algum desastre. E aí vão falar, tá falando puxa-saco. Não, não sou puxa-saco de ninguém. Eu só olhei de maneira mais precisa a informação e a minha missão é tentar repassar para vocês esses dados da forma mais simples e fácil possível, não abrindo mão da precisão. E eu não fui impreciso. Quem foi impreciso foi o responsável pelo release do IBGE mostrando alguma coisa que não ocorreu. Pelo menos me dê explicação, ou deem para a população brasileira a explicação de tamanha barrigada. Bom, pessoal, isso não quer dizer que o Brasil, por ter materializado crescimentos no PIB agora no terceiro trimestre e que tem perspectivas boas
de emprego e produção por conta do investimento, isso não quer dizer que nós estamos voando em céu de brigadeiro. Nada disso. Nós temos ameaças, sim. Quais são as ameaças? Primeiro lugar que eu colocaria, vou insistir de novo, essa história errada também de aumentar a Selic. Eu insisto que a inflação que está ocorrendo, ela é circunstancial. E como eu falei na semana passada, provavelmente ela vai ter um baita de um tombo agora quando sair os dados do IPCA de novembro. Vamos ver para conferir. Espero não morder a língua. E com esse aumento de juros que estão fazendo da Selic, qual é o risco? O risco é as pessoas pararem de investir, pararem de gastar e vamos lá para o mercado financeiro. Aí bagunçou toda a economia e efetivamente nós entraríamos em recessão por conta disso. Espero que não aconteça, mas existe o risco. E a outra questão importante, que seria a ameaça, que eu espero que seja debelado logo logo, porque está mais no campo da especulação, é essa nova cepa do coronavírus. O grau de contágio, o grau de letalidade dela, que ainda é desconhecido, e principalmente que tipo de política pública o Brasil e o mundo vai privilegiar para combater eventualmente esse novo capítulo da pandemia. Gente, por hoje era isso. Gostaram do conteúdo do Fora de Curva de hoje? Compartilhem esse vídeo. E é mais importante esse compartilhamento agora, porque nós estamos lidando com uma mentira de informação. Então, por favor, compartilhem. Inscrevam-se no canal, comentem o que foi colocado aqui, se acharem procedente, e não esqueçam de deixar seu like. Obrigado, até breve.